Olá, alunos do 8º ano. Então, hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Nesse sentido, você vai colocar a data de realização das atividades e também vai destacar os conteúdos relacionados, que são reconhecimento de textos literários como parte do patrimônio cultural da humanidade e também abordagens do jornalismo em diferentes mídias. As atividades, questão número 1, leia o texto abaixo com atenção e responda às questões. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Então você vai perceber que tem duas palavras importantes aí. A primeira é egoísmo, que é esse amor exagerado, que não tem aí um respeito a partir aí dos próprios interesses. Agora, a palavra generosidade é uma virtude, que é compartilhar, né, bondade, é um ato que faz sem esperar nada em troca. Então, pensando nessa perspectiva, qual a ação do Armandinho aí com a gaiola? Você vai pensar que, de início, nós pensamos que ele queria aí colocar um pássaro, mas nós percebemos, né, pelo contexto que não, ele tinha uma outra visão. Então, você vai colocar aí essa perspectiva. Questão número 2, qual a relação da fala amar não é egoísmo nem posse com a ação de Armandinho? Você que prestou atenção no significado aí da palavra egoísmo e também da palavra generosidade vai conseguir responder. 3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Então vamos pensar, não é? Que esse ato bom acaba fazendo com que aproxime aí, né? Acaba que a proximidade dos passos com as crianças. Então isso na vida também é bem isso, né? Um ato de generosidade atrai pessoas aí do bem. Continuando, número 4, que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Então é bem nessa perspectiva a qual eu fui falando, né? O amor é muito mais aí do que um interesse, né? O amor é estar aí ajudando o outro de certa forma, né? Sem nenhum interesse. Então você vai pensando aí para responder. Número 2, leia o texto a seguir e indique os objetivos do anunciante. Editorial. Nesse caso, nós vamos lembrar aí que editorial é um tipo de texto jornalístico, né, que geralmente aparece no início das colunas, né, diferentemente dos outros textos que compõem um jornal. Ele tem um caráter informativo, mas ele vai além, quer dizer, ele traz a informação, mas ele traz também uma opinião. E aqui nós temos o fato, que é em torno do Gentili, e nós temos um assunto que vai ser discutido, que é a censura e a liberdade de expressão. Vamos à leitura. Qualquer discussão, para que possa ocorrer de maneira civilizada, precisa de algumas bases comuns das quais partir. Vamos estabelecer, então, algumas definições a fim de identificar se a condenação do humorista constituiria censura ou não. Primeiro, é preciso entender que ele foi condenado por injúria. Portanto, é preciso definir que raios é injúrias, né? No caso, no singular. Injúria, substantivo feminino. Ato ou efeito de injuriar. Injustiça, aquilo que é injusto. Tudo que é contrário ao direito. Dito ou ato insultuoso, ofensivo, ato ou efeito de danificar, dano, jurídico, termo, ilícito, penal, praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outro.
Para efeitos práticos, o que nos serve de definição são os itens 3, 4 e 5, ou seja, ato insultuoso, né, na verdade, é a forma mais correta de falar, ofensiva, que causou dano à honra e dignidade da deputada. Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria. Se a justiça entendesse que ele não ofendeu, ele seria inocentado. Ok, isso é óbvio. Verifiquemos então o que significa liberdade de expressão. Diz a Constituição Federal em seu artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por seu dano material, moral ou à imagem. E quais os fatos que levaram à condenação? O humorista foi notificado extrajudicialmente por uma deputada. Ela pediu que ele retirasse de seu Twitter algumas declarações que considerou ofensivas. A Constituição afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas que é assegurado o direito de resposta, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O que fez o humorista ao receber a notificação? Ele não se manifestou publicamente através de nota ou advogado. Ele não escreveu um Twitter, né? Eu acredito que seja isso. Ele fez um vídeo e publicou. No vídeo ele pega a notificação, rasga, coloca dentro da cueca, tira da cueca, coloca no envelope, escreve com um cheirinho especial e põe no correio de volta. O que é censura? Censura, substantivo feminino. Ação ou efeito de censurar. Análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc., com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação, por metonímia, restrição à publicação, exibição e etc., feito com base nessa análise. Por metonímia, comissão ou repartição encarregada dessa análise. Ou seja, a censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou o tweet, né, que quis, e foi notificado. Depois ele publicou um vídeo, obviamente, ofensivo. O vídeo não sofreu censura, ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Número 1. Qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? Então você vai perceber, né, que nós temos primeiramente uma ideia inicial, que é a discussão sobre a questão do Danilo Gentili. Não é? Então, essa ideia, se ele agiu de forma errada ou não. Logicamente, né, nós vamos perceber que o artigo, digamos assim, o editorial, né, ele veio trazendo umas informações iniciais para depois trazer essa informação. Então, aqui você vai colocar essas questões, que ele inicia falando aí o significado de algumas questões, depois vem falando sobre esse Danilo Gentili. Continuando, o texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada? Logicamente, como eu falei para vocês, não é? O editorial ele tem aí uma opinião. Então, você já sabe, e aí você pode justificar falando que é um editorial. Eu estava falando também de artigo, que o artigo de opinião também tem essa mesma perspectiva, de trazer essa vertente. Então, às vezes, no jornal, nós encontramos tanto editorial como os artigos de opinião. 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Então, você vai buscar aqui questões relacionadas à opinião do autor. Nós temos aqui no primeiro parágrafo essa ideia aqui, olha, na última linha. Portanto, é preciso definir que raios é injúria. Então, ele vem defendendo um ponto de vista dentro do texto, ele chega a uma opinião. Você acha que ele traz aí uma opinião mais a favor do Danilo, ou ele, na verdade, só expõe os fatos e coloca uma opinião mais relacionada à questão da liberdade de expressão e à censura? Isso também vai lhe ajudar aí a responder a questão número 4. Qual é o seu posicionamento sobre
a condenação de Danilo Gentili. Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado? Então aqui falou-se dessa questão da censura, né? Então assim, acaba que sendo uma interpretação também, né? Porque o autor ele tem essa opinião de que ele não foi censurado, mas sim que ele ofendeu de certa forma. E aí depois que foi julgado pelas essas questões aqui da Constituição Federal, tá ok? Não vou falar mais, senão acabo dando a resposta aí para vocês. Número 5, qual é o limite entre a liberdade de expressão e a ofensa? Então você vai pensar aí no dia a dia, quando você vê aí numa rede social uma ofensa, uma questão racista, um preconceito, né, sobre determinadas coisas, você acha que aí nós temos a questão mais, digamos assim, de ofensa? Você acha que a pessoa pensa mais em ofender? Ou as pessoas podem falar o que vem aí à sua cabeça. Então, assim, você pode buscar essas perspectivas, mas também você pode recorrer ao texto, aos significados que nós temos aí. Continuando, nós temos a questão número 3, relacionada a um texto, na verdade é uma canção, Não Perca as Crianças de Vista. Nós vamos ouvir essa música do Rapa para então ilustrar aí a nossa aula. Pra enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li, e outra vez não me impeço de dormir. Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li, e outra vez não me impeço de dormir. E os jornais não me informam mais, e as imagens não são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Crianças de vista. Crianças de vista. Quem você escolhe pra viver, é quem você escolhe pra você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de... Continuando aqui, o título da canção do Rapa indica que tipo de sentimento. Então aqui, não perca as crianças de vista. Então você pode pensar em várias perspectivas, né? Desde a ideia de que nós, né, como pessoas, não podemos deixar de ser criança, né? Porque essas são sinceras, puras, né? Então dessa forma nós devemos estar ciente disso. Também nós temos uma outra perspectiva, que muitas das vezes nós percebemos que várias crianças desaparecem todos os dias. Então, às vezes nós podemos pensar nessa outra vertente. Você pode aí também achar outras questões, e nesse caso o sentimento que você pode colocar, né? Poderia ser abandono, sentimento de esperança. Você vai pensando aí, logicamente também tem todo o contexto da questão a qual você está analisando, tá? Número 2, qual o significado do trecho "Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li"? Então você vai pensar, por exemplo, muitas das vezes, né, nós vivenciamos situações, e nessas situações do dia a dia, os nossos sonhos aí não são realizados, mas não é por isso que nós devemos desistir, que nós devemos então tentar alcançar
alcançá-los, não é? Então, quer dizer, nós devemos aí acreditar que um dia, né, dormiremos aí tranquilos. Então, é nessa perspectiva que você vai pensar. Questão número 3, qual a mensagem que a canção nos mostra sobre a família? Você vai perceber aqui o final, né, da nossa canção, né, que a família é um sonho, e a família é um sonho todo dia, a família é quem você escolhe para viver, família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Então deixa essa mensagem, né, que a família é importante, que nós devemos aí dar valor e que nós podemos escolher outras pessoas também para fazer parte aí da nossa família. Quer dizer, não precisa ter aí conta sanguínea. Dessa forma, nós vamos finalizando por aqui. Espero que tenham entendido, tenham uma boa semana e um grande abraço.